Graça e paz, muito bom dia a todos. Que bom e com que prazer eu estou aqui com você neste canal de televisão, nesta estação de rádio ou numa das mídias sociais. Sou o apóstolo Miguel Ângelo da Igreja Evangélica Cristo Vive. E eu tenho um chamado de Deus. É uma grande comissão. O Senhor colocou no meu coração há mais de 45 anos aquela expressão de Jesus: ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Então eu quero lhe dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro, o único Evangelho, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem a capacidade de restaurar, ele tem a capacidade de ressocializar, de transformar, de gerar uma nova atitude de vida, fazer com que o cansado, o aflito, o exausto, possa começar a sonhar com dias melhores, possa esperar grandes coisas da parte de Deus. Isso tudo é a obra irretocável, imutável, insufismável que a graça de Deus provoca, faz no coração, na alma, no espírito, nas emoções. A Bíblia chama de um novo nascimento. Então, quando alguém ouve o Evangelho e tem ouvidos de ovelha e tem uma característica muito importante que a Bíblia chama de predestinado, eleito, escolhido de Deus, o Evangelho faz uma revolução tremenda. E a pessoa passa a agir com duas virtudes muito importantes. Uma, a determinação. A segunda, a perseverança. Então, determinação e perseverança andam juntas. Se queremos ver o agir de Deus, se queremos ver o Espírito Santo trabalhar na vida. Eu venho hoje, em particular, conversar com você que está como Jesus diz que ele ficava olhando as multidões e as via cansadas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. A necessidade do pastor, a necessidade da igreja é intrínseca à ovelha de Jesus. Então, a ovelha ouve, a ovelha crê, a ovelha pratica, a ovelha desfruta dos benefícios e dos frutos do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salvação é uma palavra muito ampla, lato sensu, quer dizer salvar-se da vida, da perversidade da vida, do inferno, da doença, das garras de Satanás. Diz que o Evangelho tem a capacidade de abrir os olhos, tirar as escamas, tirar uma pessoa da morte para a vida. Este é o poder do Evangelho. Então, o Evangelho que eu prego, o Evangelho da graça de Deus, é tão determinante para a vida que há consequências quando você é uma pessoa perseverante e determinada, sempre vai ver os resultados de Deus. Eu hoje quero compartilhar com você sobre uma experiência que duas pessoas com limitações físicas muito grandes, que a Bíblia chamou os dois cegos, no livro de Mateus, no capítulo 9, diz assim, versículo 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa,
aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Respondeu-lhes: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé, e abriram-se os olhos. Então, esta experiência é muito importante para a sua vida, porque é a experiência também da minha vida. Veja você que duas pessoas cegas, portanto com limitações físicas muito grandes, vivendo numa escuridão, mas eles não tinham a cegueira mais problemática que existe, que é a cegueira espiritual. A cegueira espiritual é provocada por Satanás. A cegueira física é provocada por alguma alteração física, química, enfim, ou alguma oftalmia. E diz que estes dois cegos estavam perseguindo Jesus. Olha como é que a Bíblia diz. Diz que eles seguiram-no. Com todas as suas limitações, eles foram o quê? Primeiro, determinados. Eles disseram: se nós conseguirmos chegar próximo, junto a Jesus, então a nossa vida vai sofrer uma revolução muito grande. Nós vamos conseguir certamente sair dessas trevas da cegueira, da oftalmia. Nós vamos criar independência de vida. E disse que eles seguiram-no. E eles eram, portanto, primeiro, pessoas determinadas. E veja que eles, ao seguirem clamando, eles foram pessoas perseverantes. Porque certamente muita gente que cercava Jesus deve ter dito: gente, calem-se, vocês nasceram com isso, aceita, é teu karma. E eu queria lhe dizer que talvez haja alguém do outro lado com uma limitação física ou, quizás, com uma grande limitação espiritual. E você já ouviu muitas vezes pessoas dizerem: esse é o seu karma, nada vai mudar, aceite a condição, você nasceu para o fracasso, para a derrota. Vovô, bisavô tinha o mesmo drama, vovô, papai, os seus filhos, enfim. É preciso então que você hoje tenha uma decisão na sua vida peremptória e taxativa. Seguir a Jesus. Pastor, e como é que se segue Jesus hoje? Entregando a sua vida, abrindo o seu coração, rompendo o cordão umbilical com o mundo, desejando, porque o Espírito é que convence na realidade. E quando a pessoa começa a desejar, é porque o Espírito já está trabalhando no seu coração. Porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Então vamos lá. Dois cegos seguiram, portanto, pessoas determinadas, clamando: filho de Davi, tem compaixão. Eles eram perseverantes. E volto a dizer-lhe que essas duas virtudes são tão importantes na vida. Eu creio que se uma pessoa não for perseverante, não alcança nada na vida. Se a pessoa não for determinada, e que hoje o Espírito Santo te convença desta necessidade de seguir Jesus, de renderes a tua vida ao Senhor e de começares a ser uma pessoa determinada e perseverante. Porque algum fato ocorreu aqui que mudou a história deles em função da sua determinação e da sua perseverança. Eles não se calaram, eles não deixaram de seguir Jesus. E diz que eles, tendo Jesus entrado em casa, eles aproximaram-se. Olha só, tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. E Jesus lhes perguntou: credes? Então veja, eles foram, seguiram determinados. Esta determinação foi tão importante, esta perseverança, que eles chegaram à casa onde estava Jesus Cristo. Chegou a grande hora. Chegou o grande dia. Era hora de acabar com o passado de trevas,
da oftalmia, era hora de acabar com a humilhação, era hora de acabar com a limitação de vida. Eles foram perseverantes, eles foram determinados, chegaram à presença de Deus. Você sabe que uma das coisas que eu amo muito nas questões de relação com Deus é que Deus não decepciona ninguém. Deus não deixa de operar, Deus não deixa de trabalhar, Deus não deixa de responder. Então ele perguntou, credes que eu posso fazer isso? Credes que eu posso restaurar a tua vida, a vossa vida? Credes que eu posso acabar com essa oftalmia, com essa limitação, com essa prisão? E eles disseram, sim, Senhor. Então, eu entendo como é que o Espírito trabalha. Entre nós e Deus existe vamos imaginar, uma cortina que só se abre se eu disser sim, Senhor. Então hoje, este programa vai direto a você para que esse véu, essa cortina se rompa definitivamente e você tenha a capacidade de dizer sim, Senhor. Vocês creem que eu posso fazer? Ainda havia ali uma cortina, um véu. E qual foi a resposta deles, aqueles que foram perseverantes e determinados? Volto a dizer, ninguém alcança nada na vida sem perseverança, sem determinação. O que eles disseram? Sim. Então, esse sim para Deus é o sim mais importante da vida. A sua alma tem que dizer sim para Deus. O seu espírito tem que dizer sim para Deus. Olha, a minha alma diz sempre sim para Deus. Se eu tivesse 1000 almas, as 1000 almas diriam sim para Deus. Porque esse sim, essa confissão que chama à existência coisas que não existem. Então você sozinho não chega a lugar nenhum. Continuará tateando na vida, porque a vida espiritual tem um véu. E esse véu só se rasga se você disser sim para Jesus. Não é isto maravilhoso? Sim para Jesus. Então vocês creem que eu posso fazer isso? Isso que vos trouxe até aqui? Isso que vos motivou? Isso que vos encorajou? Isso que foi determinante? Eu estou trazendo palavras porque eu quero que você saia desse obscurantismo, dessa inaptidão, dessa incapacidade, porque você agora, exatamente como esses 2 cegos, chegaram à presença de Deus. Está aqui Jesus, está aqui nessa sala, está aqui nesse hospital, está aqui nesse presídio, está aqui neste encontro preparado pelo Espírito Santo. Desde antes da fundação do mundo, Ele preparou este encontro e Ele está lhe perguntando, porque você tem um véu, você crê que Deus pode te curar esta manhã? Você crê que Deus pode transformar a tua vida de fracasso, de derrota, numa vida vitoriosa? Você crê que Deus pode restaurar o teu casamento em ruínas? Você crê que os teus filhos voltarão? A tua empresa poderá se tornar uma empresa pujante, com negócios prósperos, milagrosos? Então, esse véu está aí. E enquanto você não diz sim, Senhor, eu creio, nada acontece. Foi isto, olha só. Vós credes que eu posso fazer isso? Responderam, sim, Senhor. Então, naquele momento, o véu se rasgou. Qualquer impedimento que houvesse ali, acabou. Qualquer obstáculo foi jogado por terra. Então, diz a palavra, tocou os olhos, dizendo, faça-vos conforme a vossa fé. E abriram-se os olhos. Isso é muito importante, porque o que você quer que Deus faça na sua vida? Precisa de romper esse véu, essa cortina, precisa de se abrir.
Você precisa de ver a glória de Deus. Você precisa de dizer sim para Deus. Eu não posso fazer por você. Você não pode fazer por mim. Ninguém poderia fazer pelos cegos. Não adiantava mandar um papelzinho, ore por mim, ou fazer um pedido a alguém importante da sociedade. Era preciso tete a tete. É a hora, é agora que o Senhor está te perguntando através dos lábios de um pastor: você crê que eu posso fazer? Pastor, mas eu tenho um diagnóstico médico sombrio. Deus tem coisas grandes. Você sabe o que disse o profeta? Agindo Deus, quem o impedirá? Se você veio esta manhã buscar refúgio debaixo das asas do Altíssimo, se você veio e deseja que o Todo-Poderoso, aquele que é a luz das nações, aquele que é perfeito, aquele que é grandioso, aquele que é o cabeça da igreja, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele cujas palavras são fiéis e verdadeiras, que mostrou nesta passagem que quando a fé, quando a determinação, quando a pessoa é perseverante, isso são virtudes moldadas pelo Espírito Santo. Então, você não precisa mais ficar dependente de uma droga, de uma adição de uma droga. Você não precisa mais ficar amarrado, aprisionado ao seu passado de fracasso. Você não precisa mais ficar se condenando por erros que possa ter cometido na sua vida. Se você chegou até aqui, é porque Deus determinou. E Ele está lhe perguntando: o que você quer? O que você crê? Porque Jesus disse que os olhos se abriram por causa da fé deles. Então veja como é que a fé é fundamental para a vida. A fé sempre vence. A fé transforma. A fé regenera. A fé cura. A fé faz-nos acreditar em coisas grandes, melhores. A fé faz-nos ver coisas que os olhos da carne, os olhos físicos, não conseguem enxergar. Paulo disse isso. Paulo diz: nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé. Esses dois cegos não viam, mas tinham fé. E a fé lhes fazia com que eles esperassem algo de Deus. Eles foram à fonte certa, determinados, perseverantes, não abandonaram a confissão, foram até o encontro. E esse encontro, neste dia 15 de agosto, já estava escrito por Deus. Os árabes dizem maktub, já estava predestinado, porque nesse encontro, naquela casa, nesta sala de visitas, nesse hospital, nesse quarto, nesse hotel, chegou a glória de Deus. E se você crê, se você disser sim para Deus, os resultados vêm. Isto em todas as áreas. Na área de finanças, quando eu digo sim para Deus, com a minha oferta de amor, como eu dízimo ao Senhor, a resposta é: aos cegos foi abriram-se-lhe os olhos. Para a vida financeira abrem-se os céus, abrem-se portas, abrem-se oportunidades, esperam-se dias melhores, espera-se o melhor de Deus, a grandeza de Deus, o mover do Espírito Santo. Então, neste momento, aos cegos foram os olhos que se abriram. A você agora uma cura, do alto da cabeça à planta dos pés, uma libertação de uma prisão existencial, de um fato que te limitou. Amado, não há tempo a perder. Eu já vivi mais do que eu vou viver. Então, eu não posso mais perder tempo na vida com brigas, com problemas, com discussões. Não há espaço na minha vida. Eu quero estar cercado de pessoas sábias, porque a Bíblia diz que um sábio, quando ouve sabedoria de um sábio, torna-se mais sábio. Eu quero estar cercado de pessoas verdadeiras. Eu quero estar cercado de pessoas de fé.
Eu quero estar cercado de pessoas que acreditam, não pessoas negativas, não pessoas pessimistas, porque isso arruína a vida. Eu não tenho tempo a perder, você não tem mais tempo a perder. Eu quero a felicidade plena, eu quero a bênção total, eu quero o favor de Deus, eu espero o melhor do Senhor. E os meus olhos espirituais são capazes de enxergar isto e eu recebo e tomo posse. Então, amado, abram-se os seus olhos, abra-se uma porta de oportunidade, abra-se uma porta milagrosa, veja a tua empresa dando a volta e se tornando uma empresa próspera, o teu empreendimento, a tua carreira, a tua família, a razão de você estar aí, a tua vida, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo tenha falado muito mais alto e muito mais profundo e muito mais perfeito do que as palavras dos meus lábios humanos. Em nome de Jesus. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor. Muito bem. Hoje é sábado. Eu quero lhe dizer que amanhã nós vamos ter 2 grandes encontros na igreja. Que tal você hoje ser determinado e perseverante e tomar a atitude de seguir a Jesus? Que tal você aceitar o convite, que não é humano, é do Espírito, para que você venha à igreja amanhã com a sua família? Amados, Deus está trabalhando com a humanidade. Deus está trabalhando com o povo brasileiro. Deus está trabalhando com as pessoas da nossa cidade. Amanhã teremos 2 grandes encontros. 9 da manhã e 6 da tarde, aqui na Cristo Vive, Rua Maricá, 320, no bairro de Campinho, zona oeste do Rio de Janeiro. Esta rua é paralela a Cândido Benício, perto do BRT da Pinto Teles. São informações para você colocar no seu GPS ou no seu Waze. E amanhã nós vamos ouvir o Espírito falar. Nós vamos ver Deus operar. Nós vamos conhecer as profundezas do coração de Deus. Nós vamos ver milagres, prodígios, maravilhas, porque eu espero sempre a grandeza de Deus entre nós. Temos um telefone. Se você mora nas redondezas da igreja, desde o Recreio dos Bandeirantes, Barra de Juca, São Conrado, todos os bairros da Zona Norte e Zona Oeste têm acesso ao nosso ministério. Venha estar conosco, faça-nos uma visita. Se você mora muito longe, está me assistindo em um município muito distante, procure uma das nossas igrejas Cristo Vivo ou procure uma igreja evangélica. É lá, é no nosso meio que você se sentirá com olhos abertos, desfrutando o melhor desta vida. Amém? Nosso telefone de contato é 3017 90 90. Se você sentir no coração o desejo de abençoar este programa, fala uma das nossas bispas pelo 3017 90 90. Eu quero estar ombro a ombro com o meu apóstolo. Você será muito abençoado. Os céus se abrirão sobre a sua vida. Amém? Termino o programa sempre dizendo obrigado, Jesus. Que bênção extraordinária é Deus usar um ser humano para se manifestar e falar com as suas ovelhas. Ao Senhor toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Quero agradecer ao povo da Igreja Cristo Vive, que dá o suporte com o seu amor, o seu investimento financeiro na obra de Deus, para que isso possa pregar o Evangelho a toda a criatura. E eu sempre faço isto há anos. Expresso a minha gratidão pela vida de um casal evangélico cristão, meus filhos na fé, Rodrigo e Fabiana Ambrósio, são os proprietários do Turbomil. Turbomil é um mercado que é uma bênção. Fica na Baixada, em Vila Emília e Mesquita, e é lá que eu convido você a fazer as suas compras. A bênção de Deus está naquele lugar. Eu conheço pessoalmente. Eu abençoei aquele lugar que tem a bênção do Senhor. Amém? Terminamos o programa. Obrigado à nossa equipe de televisão. Obrigado ao povo da Igreja de Cristo Vive. Meu nome é o apóstolo Miguel Anne, minha amada esposa Bispo Roxana. Em nome de todo o povo da Igreja de Cristo Vive, nós dizemos: os seus olhos se abriram. O milagre chegou. Agora,
perseverança, determinação. Sem isso, a vida anda em círculos. Com isto, você vai chegar longe. Você vai dar o seu testemunho.